Olá pessoal, graça e paz. Que Deus abençoe a todos nós, nos enchendo com seu Santo Espírito, nos dando graça, nos dando bondade, sabedoria para podermos enfrentar as decisões dessa vida e tomar as decisões corretas para essa vida. Hoje eu quero trazer uma mensagem, falar um pouquinho para nós, a respeito de nós que somos casados. É para nós essa mensagem. Que hoje, infelizmente, nesse mundo, a gente vê muitos relatos de pessoas falando: se não der certo, eu separo, vou casar, mas se não der certo, eu separo. Não, não é assim. Porque Deus criou o casamento para ser eterno. E hoje o casamento é tão perseguido, hoje não, desde a fundação do mundo, o casamento é tão perseguido porque Deus instituiu isso antes do pecado. Para vocês verem tanto que o casamento é sagrado, que Deus criou o casamento, instituiu essa cerimônia antes do pecado. Por isso o inimigo tenta tanto destruir as famílias. E hoje uma coisa que a gente vê muito, que é triste até ouvir, é pessoas, até no meio cristão, a gente ouve pessoas dizendo que o amor está acabando. Como assim o amor está acabando? Não é possível um amor estar acabando, porque a gente tem que alimentar o amor que a gente sente pela outra pessoa. Aí o normal da gente ouvir é que o amor está acabando. Mas vamos dar uma ilustraçãozinha aqui. Se o amor está acabando, você tem que abastecer. Porque, um exemplo, se você tem um carro, aí o combustível está acabando. Aí você vai andar com o carro até acabar. Quando acabou o combustível, o que você vai fazer? Vai jogar o carro fora? Não vai abastecer mais, não. Vai simplesmente jogar o carro fora, porque acabou o combustível. Assim mesmo é o amor. Você que o carro você vai levar no posto, você vai abastecer. Antes de acabar, você vai abastecer. E às vezes acontece, né, de pessoas andar com o carro até acabar e vai lá e põe mais, mas não abandona. E assim mesmo é com o cônjuge. A gente não deve abandonar. Se a gente sentir que o amor está acabando, a gente tem que abastecer. A gente tem que abastecer o amor. E o amor a gente abastece diariamente. Não é só um dia, uma vez no mês, uma vez no ano. Não, é diariamente a gente tem que abastecer esse amor. Com carinho, com palavras doces. Não é com brigaiada. Às vezes a pessoa fala, a pessoa tem que mudar para adequar o meu tipo. Não, não é assim. Você tem que mudar para aquela pessoa. E a pessoa vai mudar para você também. Isso é o casamento, que os dois crescem junto, os dois aprendem junto. Aí a gente ouve também pessoas falando, a pessoa lá é problemática, essa pessoa ali tá dando trabalho demais, cheia de defeitos. Quem não tem defeitos? Todos nós temos defeitos, mas é normal a gente ouvir isso também, de pessoas que tá caçando uma desculpa para se separar e falar, a pessoa tá com uns defeitos lá que não me agrada. Então, mas eu vou ilustrar novamente um carro. Um carro, quando tá com defeito, você vai arrumar aquele defeito, consertar aquele defeito, ou você vai abandonar o carro, vai jogar o carro fora? Às vezes ainda a pessoa fica com o carro, andando com o carro até ter condição de arrumar. E assim é também o casamento. Você tem que ir levar o casamento com sabedoria até ter condição de consertar aquele defeito que você tá vendo. Que aí você também vai consertar os seus defeitos e essa pessoa também consertar os defeitos dela. E eu quero trazer um verso bíblico aqui que fala a respeito disso, né? Como que a gente tem que fazer, nós homens, só que também serve para as mulheres, né? Porque a Bíblia fala no sentido masculino, mas serve tanto para o homem quanto para a mulher. E esse verso que eu quero ler aqui, eu vou ler dois versos. Um está em Eclesiastes capítulo 9, versículo 8. E lá diz assim: goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol. O verso continua mais um trechinho, mas é só até aí já tá bom. Vocês estão vendo aqui? Isso aqui foi o Salomão que escreveu. E quem foi Salomão, né? Ele foi e escreveu. A gente gozar a vida com a mulher que amamos. Então, se nós casamos com essa mulher e convivemos alguns anos com ela já, ou não, ou menos tempo, mas levamos ao altar, apresentamos a Deus a nossa cerimônia, então a gente tem que honrar.
E ela é a mulher que a gente ama, ou o homem, assim, também, dizendo para as esposas. Então aqui fala que a gente tem que gozar a vida com a mulher que ama, porque isso é um presente de Deus, é o presente que Deus deu para nós, né? E eu quero continuar lendo outro verso, lá em Efésios, Efésios 5:25. Em Efésios 5:25, lá diz assim também: Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Vocês estão vendo? Tá falando marido para amar as esposas. Só que não só o marido, as esposas também amar o marido, assim como Cristo amou a igreja. Que ele até se entregou pela igreja. A igreja somos nós. Tanto que Cristo amou a humanidade que ele se entregou. E assim mesmo fala pra gente que a gente tem que amar o cônjuge como Cristo amou a igreja. E aí a igreja tem defeitos? Tem problema? Lógico que tem. Se Jesus fosse olhar para os problemas da igreja, ele ia morrer, ele ia amar a igreja se fosse por causa dos problemas dela, porque nós não merecemos o amor de Jesus. Nós não merecemos o amor de Cristo de jeito nenhum, porque nós somos muito pecadores, nós somos maus. Só que Jesus amou tanto nós que se entregou. E ele fala aqui que temos que amar, amar a esposa, amar o marido, assim como Cristo amou a igreja, mesmo tendo os defeitos, porque tem ser humano, tem defeitos, mas a gente tem que amar. Que foi isso que Jesus fez, amou a igreja com os defeitos que ela tem. E aqui fala que devemos amar com os defeitos que nós temos. E também eu queria falar para vocês a respeito de um verso que as pessoas às vezes interpretam errado. Que tá lá escrito assim: esposas, seja submissa aos seus maridos, ou mulheres, seja submissa aos seus maridos. Aí as pessoas, já de forma errônea, falam assim: mulher tem que obedecer. Vocês acham que ser submissa ao marido é a mulher ficar debaixo de regra, o marido mandar tipo escravizar a mulher tem que obedecer o marido, abaixar para ele falar? Não, não é assim, gente. Não é isso que isso quer relatar. O que que é? O marido, o que que ele está? Ele está numa missão. Ele está numa missão. A missão do marido é de conduzir a família para o céu. A missão do marido é conduzir a família para Cristo. Essa é a missão do marido. E qual que é a submissão da mulher? É estar apoiando o marido do lado a lado. Porque se caso um momento o marido fraquejar, a mulher assume o comando até o marido recuperar para tomar a frente. É assim que acontece nas empresas, não é? Que nas empresas tem o gerente, o subgerente, o diretor geral e o diretor. E o que acontece? Um tá tocando a empresa, tá tocando a empresa, firme. Aí em algum momento ele deu uma falhada, ou deu uma fraquejada, ele precisou se ausentar. O que acontece? Aí o subgerente ou o diretor assume a empresa e toca a empresa até o outro se recuperar, até o diretor geral voltar. E é assim também no casamento. A mulher é submissa ao marido porque ela está na submissão do marido, porque o marido está na missão e a mulher na submissão. Porque se caso ele der uma fraquejada, ele precisar de um apoio, ela vai e assume o controle e fala: não, estamos aqui, vamos junto, que nós vamos alcançar a nossa missão, que é o nosso propósito, o objetivo. É isso que esse verso quer dizer. E esse verso, ele tá assim, ele tá em Efésios 5:22, tem falando isso. Vou até ler aqui como é que é ele. As mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos, como o Senhor. Tá vendo? Aí ele fala assim, que tem que ser submissa. Mas não é submissão de obediência. Até em meio religiosos hoje em dia a gente vê falando isso. A gente vê em meio religiosos as mulheres se calam, elas não fazem nada. É uma forma muito machista de ler a Bíblia, de interpretar o que foi escrito na Bíblia. Não é só esse verso que fala isso. Em Colossenses também fala. É o mesmo verso em Colossenses. A única coisa que muda é que uma está esposa e outra mulheres. Então, vamos interpretar melhor a Bíblia e vamos respeitar a esposa ou vamos respeitar o esposo.
A gente tem que respeitar um ao outro, porque a gente tem que ter uma vida plena conjugal, que a gente formou, Deus formou para a glória dele, o ser humano, e casado para que ele não fique sozinho, e tudo para a glória de Cristo. Então vamos aprender como que a gente tem que tratar o nosso cônjuge.